Mais uma vez, bem-vindo a quem está aqui no nosso culto presencial, né? Que Deus possa falar abundantemente ao seu coração. Como é que é o nome da princesa? Élida. Deus te abençoe, viu, querido? Fica à vontade. E para você que está conosco online também, Deus te abençoe abundantemente. Algumas pessoas estão conosco aqui. Se você comentar aí no YouTube, eu consigo ler o seu nome, né? Porque aí o seu nome vai aparecer. Às vezes você está assistindo, se você não comentar, eu não consigo ver que você está assistindo, né? Bem como quem está no nosso Facebook, quem está também no Instagram, comente, compartilhe, né? Curta, bote o seu comentário, bote a sua dúvida. Queremos estar orando por você, queremos estar colocando diante dos céus o seu nome, o motivo de oração. Então, faça isso também através dos comentários da nossa rede social, que isso é importante. Então, bem-vindo aí para todos que estão conosco também online. Jackson, Conceição, Leila Cadaz, Érica, Lesirê, Juliana, Elda, entre outros, né? Que Deus possa estar falando abundantemente ao seu coração. Seja muito bem-vindo. Êxodo 12, 11, diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cingindo o lombo, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vou ler mais uma vez. Êxodo 12, 11. Diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cingindo o lombo, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Deus, por esse dia, a qual é importante, é o dia mais importante, podemos dizer assim, ó Pai, de toda a festividade cristã, onde nós compreendemos e entendemos a ressurreição, o domingo, a qual tu ressuscitaste, vencendo a morte, trazendo vida a cada um de nós. Por isso, que nessa Páscoa possamos ter um entendimento, uma interpretação exatamente do teu sacrifício sobre a nossa vida. Por isso, fala aos nossos corações, se revela de maneira abundante. Enche-nos, Pai, revela-nos, ó Deus, o que nós precisamos e que nós, ó Deus, necessitamos ouvir de Ti nessa noite, nesse dia, Pai. Por isso, fala ao nosso coração. Assentamos aos seus pés e pedimos a Deus, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Filho, como o nosso bispo ali falou, né, Páscoa, ou Domingo da Ressurreição, é uma festividade que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrido ao terceiro dia após a crucificação no Calvário. É a principal celebração litúrgico cristão e também a mais antiga e importante festa cristã. Mas eu quero, com aquilo que você já ouviu aqui, você já aprendeu aqui do bispo, sobre a Páscoa cristã. Antes de fazer o fechamento, né, sobre a Páscoa cristã, eu quero voltar um pouquinho e estudar um pouquinho com você, trazer alguns entendimentos sobre a festa judaica relacionado à Páscoa. E o ensinamento que isso traz para nós. Conforme o texto que lemos em Êxodo 12, 11, disse: ao comerem, estejam prontos para sair, cingindo o lombo, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Repita após mim. Cingir o lombo. Não, com força. Cingir o lombo. Pôr a sandália nos pés e ter o cajado na mão. De novo. Cingir o lombo. Pôr a sandália nos pés e ter o cajado na mão. Agora fale sozinho. Teve gente que gaguejou. Você em casa aí, não dá para saber, né? Mas, mais uma vez, vamos lá. Primeiro. Cajado na mão. Por que Deus falou isso aqui ao revelar sobre o momento de Páscoa? Lá na saída do povo do Egito. Era uma preparação para uma longa viagem.
Para pensar um pouquinho quando você já foi viajar para lugares longe. Em linhas gerais, você prepara uma mala um pouco maior, não é assim? Em linhas gerais, você se organiza um pouco melhor. Você bota uma roupa meio que de calor, meio que de frio, né? Não, vou com essa blusinha, mas eu vou levar esse casaco. E se for uma viagem de avião, então, pode ser que esfrie. E aí poucos se preocupam a saber como é que está o clima lá onde você vai estar. E pode estar calor demais, ou pode estar frio. Nós não sabemos. Então, em linhas gerais, o que você faz? Você se organiza para uma viagem. O que Deus estava se revelando aqui ao povo de Israel era, olha, cinjam lombos, ponham a sandália nos pés e tenham um cajado na mão, porque a viagem vai ser longa. Não era uma coisa fácil, não era uma coisa rápida. Entenda, compreenda um pouco sobre o efeito da Páscoa. O povo estava em cativeiro em torno de 400 anos. Ou seja, existiam ali gerações que nasceram na escravidão. Gerações que nunca viram uma vida de liberdade. Gerações que nunca ouviram ou tiveram o sentimento de viver uma vida sem ser uma vida de escravo. Você já parou para pensar nisso? E como parte da pedagogia, né, do povo hebreu, as coisas eram faladas de pai para filhos. Então, ou seja, os pais sentavam com os filhos e falavam sobre uma terra que mana leite e mel, de uma terra prometida. Eles falavam sobre uma terra que Deus tinha prometido e era herança deles, lá de Abraão. Então, ou seja, existia ali gerações de pessoas que nunca viram a vida além da escravidão. Já parou para pensar assim? E quando Deus ele fala, e quando Deus ele transmite essa palavra através de Moisés, ele fala, olha, vocês façam isso, cinjam o lombo, apertem bem as roupas, coloquem uma sandália nos pés de vocês, peguem o cajado, que é a autoridade, e vocês vão sair, e comam apressadamente, está no texto, comam apressadamente, porque vocês vão sair do Egito. Entenda uma coisa, a saída desse povo do Egito deu origem à Páscoa judaica. Para o seu irmão assim, ó, a Páscoa judaica representa a saída do Egito. Mas muito mais que isso, na definição superficial que a gente fala, a Páscoa judaica, escrita nesse texto que você viu, onde nós lemos, né? Você que de repente ligou agora aí, Êxodo 12, 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cingindo o lombo, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, você vê aqui a nação, um povo, saindo da escravidão. Com pressa. Fala para o seu irmão, com pressa. Sobre a Páscoa cristã, você ouviu aqui a explicação do bispo. Entenda um pouco mais da diferença entre essas duas Páscoas. Bem, nós sabemos que a Páscoa cristã teve origem na Páscoa judaica. Ou seja, toda a preparação e o ritual de se pegar um cordeiro, se tirar o sangue, passar na verga da porta, tudo aquilo ali estava tipificando ou simbolizando Jesus. A Bíblia é toda cristocêntrica. Tudo aponta para o sacrifício de Jesus. Para o seu irmão, você entendeu porque sempre foi Deus? Entendeu porque a conferência sempre foi Deus? Não apague isso da sua mente não, deixa bem fixa. Então tudo de respeito a Deus, de respeito a Jesus. A festa judaica, a Páscoa judaica, é uma celebração que visa a constituição
de um estado e uma bênção, a libertação de um povo. A festa cristã, judaica, né? Ou melhor, a Páscoa cristã, visa a realidade do reino. A Páscoa de Jesus é também uma libertação. Libertação dos vícios, dos medos, de uma vida longe de Deus. Então, assim como a Páscoa judaica, ela representa a libertação de um povo da escravidão, a Páscoa cristã, ela também vai representar, ou seja, a ressurreição de Cristo, né, que representa a Páscoa cristã, como o bispo já falou ali, ela também representa a libertação de um povo, de um coração, muitas das vezes, né, sendo, podemos dizer assim, apertado, deprimido, em angústia, pela falta de liberdade. Eu não digo a liberdade de ir e vir, mas a liberdade que muitas das vezes o diabo impede você de ter. Uma vida constantemente atormentada, uma vida constantemente, espiritualmente falando, escravizada. Uma vida onde você não tem liberdade dentro de você, por quê? Porque o diabo te sufoca, as situações querem te sufocar. Agora, quando você vai para Cristo e você entende o significado da ressurreição de Cristo, você recebe libertação dentro de você. Posso ouvir um amém? A começar quem está aqui no culto presencial. A começar também é você que está em casa, está nos assistindo. Para pensar um pouco. Olha como Deus te libertou de tanta coisa. Olha quantas coisas existiam na sua vida que eram literalmente setas do diabo e Deus te libertou. Você viveu a Páscoa. A Páscoa não é só um dia de domingo onde você senta e você, sei lá, almoça, janta e abre aquele montão de chocolate e fala assim, olha, hoje é Páscoa. Infelizmente, alguns lares cristãos celebram muito mais a data comercial da Páscoa, de se ter que ter o ovo lá de chocolate, o coelhinho lá e tal, do que literalmente sentar e falar sobre a Páscoa verdadeira. Alguns lares cristãos hoje perderam a informação durante o seu dia a dia. As pessoas hoje, e dentro de lares cristãos, esqueceram o verdadeiro significado do que é ressuscitar. E aí, as crianças hoje lembram de Páscoa, lembram de quê? Só chocolate. Você vê, o projeto comercial entrou. E hoje em dia, dentro de muitos lares cristãos, falou-se em Páscoa, a criança, se não o adulto, né? Quiçá o adulto. Só pensa em quê? Chocolate. E pior, ovo da Páscoa. E para ela entende hoje mais como Páscoa sendo uma data comercial do que uma data, até lembro que fala realmente lá de Jesus, não sei, acho que alguma coisa sobre isso e tal. Isso foi se esquecendo. Não que seja pecado você comer chocolate, estou falando isso. Mas é o significado de que a Páscoa reflete sobre a nossa vida. A Páscoa judaica era uma celebração entre Deus e o seu povo. A Páscoa cristã aconteceu entre Deus e a sua igreja. Entendeu bem isso? A Páscoa cristã, a Páscoa judaica, é uma celebração em memória da libertação do povo que era escravo. Páscoa cristã, libertação espiritual e integral. A Páscoa judaica é uma celebração baseada no sangue de animais. A Páscoa cristã é baseada no sangue de quem? Quem? A moeda que te comprou, que tirou você da escravidão, está lá em Apocalipse capítulo 5. Qual foi a moeda? Qual foi a moeda? Sangue de Cristo.
Aquele sangue na verga da porta que impediu o anjo da morte de levar o primogênito daquela casa na festa judaica, é o sangue de Cristo que hoje te protege e te livra de todo mal. Posso ouvir um amém? Em Colossenses 2,14, há um texto que fala assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constavam de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E o seu irmão, existia uma dívida. Fala para ele, fala com força para ele. Existia uma dívida. Diz para ele que você não podia pagar. Essa dívida no mundo espiritual, ela foi retirada de você e cravada na cruz. Então, quando você aceita Jesus na sua vida, quando Jesus ele ressuscita para você, o escrito de dívida no mundo espiritual, a autoridade do mundo espiritual, do mal sobre a sua vida, esse escrito de dívida ele é removido. Ele é cravado na cruz. E qual foi a moeda mesmo? Sangue de Jesus. Então, essa ressurreição, nós precisamos a cada dia entender dentro de nós, de que você precisa deixar Cristo renascer dentro de você, a cada momento. Diante das suas situações, das suas crises, entenda isso. O escrito de dívida que estava sobre você foi cravado na cruz. Em João 11, 25 fala assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Posso ouvir o glória a Deus, hein? Por quê? Porque o escrito de dívida foi removido. O sangue de Cristo purifica de todo pecado. Jesus, ao celebrar a Páscoa judaica, onde ele pegou os seus discípulos e levou até a casa de uma pessoa, botou aquela mesa, né, conforme você viu no vídeo, ou você vai ver no vídeo depois, conforme tem aquela mesa, e todos se assentaram ali. Jesus estava ali celebrando a Páscoa judaica. Nesse momento, ele trouxe a interpretação de que ele era o sacrifício que seria entregue por cada um deles, toda a humanidade. Então, muito mais do que estabelecer ou de lembrar sobre a Páscoa judaica, Jesus estava estabelecendo a partir daquele momento, através do sangue, através do pão, através do seu sangue, do sacrifício que ele iria fazer, ele estava ali estabelecendo o início de algo que ia ser consolidado exatamente quando ele ressuscitasse. A Páscoa cristã. Então tudo estava apontando para ele. Ele sempre foi o sacrifício. Fala para o seu irmão, ele sempre foi o sacrifício. Não, fala com força, ele sempre foi o sacrifício. Desde lá, aquele cordeiro. Ou seja, tudo aquilo simbolizava Jesus. E ele hoje, assim como Deus se revelou ao povo judeu, Deus hoje se revela para você, dizendo para você, sabe o quê? Sabe o que Deus quer falar para você? Ele tem pressa. Para você que está em casa nos ouvindo, preste bem atenção, olhe para mim aqui. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Que você coma apressadamente. Igual no texto de Êxodo 12, 11. Que você se alimente de maneira rápida. Ou seja, que você compreenda o sacrifício de Cristo de maneira rápida. E Deus hoje, Ele te chama para você deixar de ser escravo e viver a liberdade com a qual Ele te libertou.
Em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos... Vou falar de novo. Foi para a liberdade que Cristo nos... Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Em outras palavras, não volte para o Egito. Fala para o seu irmão com ele, bem forte. Não volte para o Egito. Tem muitos que pensam assim, não voltar para o Egito é voltar lá para o oba-oba da vida do mundo. Voltar para o Egito é simplesmente você ignorar a ressurreição de Cristo. Voltar para o Egito é simplesmente você negar que Cristo morreu e ressuscitou por mim, por você. Entendeu? Não é voltar, então pastor, eu vou voltar para a minha antiga vida, fazer tudo que eu fazia de errado. Deixa eu te falar uma coisa. O povo de Israel, ao sair do Egito, comemorar a Páscoa, ao sair do Egito, foram passar pelo deserto. Eles sentiram vontade de voltar para o Egito. Eles estavam negando que Deus poderia levá-los para a terra prometida. Entendeu isso? E muitas das vezes conosco acontece a mesma coisa se você não se vigiar, não se policiar. A Páscoa passa e num dia comercial você só quer chocolate. Esquece. Fala para o seu irmão, você pode comer chocolate à vontade. Fala para ele, você pode comer chocolate à vontade. Amém? Não é pecado, não tem problema. Mas Cristo precisa ressuscitar na sua vida todo. Hoje você entende que é a Páscoa porque comemoramos hoje por uma data comercial. Mas o renascimento de Cristo e a ressurreição e o sacrifício dele por você tem que ser lido por você todo dia. Entendeu bem isso? Todo dia. E sabe como é que você faz isso? Através de 3 coisas. Você faz isso através de 3 coisas no seu dia a dia. 3 coisas, quais são? Pode começar a falar. Pode falar. Vai, tá saindo, vai. Vai sair, vai. Se você concatenou e você não distraiu a sua mente em nada, você vai lembrar. Você ficou me olhando e pensando assim, e foi lá o celular, já era, perdeu. Deus deu uma ordem para o povo de Israel, dizendo assim, comam com pressa. Entenda esse propósito rápido, porque eu quero tirar vocês da escravidão. Então façam 3 coisas. Quais foram? Saiu. Vai. Cingir o lombo. Sal assim, né? Atravessou assim, mas vamos lá, juntos. Sim. Cingir os lombos, sandália nos pés e cajado na... Fala para o seu irmão. A sua vida tem que ser firme. Hein? Quando fala sobre calçar sandália, você lembra de quê? Você lembra de quê? Estamos falando de coisas espirituais. Sandália, isso aqui, eu vou pegar a sandália, vou botar no pé aqui, agora eu não gostei, essa eu não gostei, essa eu não gostei. Quando a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a sua, e luz para os meus, quando você sai por um caminho, você sai descalço. Eu costumei trabalhar descalço aqui. Para a escola, descalço. Pode ser que tenha, né? Não tem, né? Você entende que quando Deus se revelou a eles dizendo, olha, vocês devem estar com as roupas bem ajustadas, firmes. Firmeza de propósito, gente. Você entendeu isso? Lá no Novo Testamento agora, quando fala sobre você andar, botar sandálias, reveste o seu pé no local onde você pisa.
nos seus caminhos, nas suas decisões, nos seus propósitos. Reveja como você está decidindo a sua vida, por onde você quer caminhar. Se o deserto é um terreno árido, o chão é quente, tem que ter uma sandália. Você entendeu bem isso? No seu dia a dia, nas suas decisões, na sua fala, nas intempéries da vida, você precisa de revestimento. Você entende isso? E qual é o último mesmo? Cajado? Claro que não é só segurar um pedaço de pau, né, gente? Esse cajado na mão representa o quê? Autoridade, exatamente. E Deus hoje quer falar isso para você. Para você entender o verdadeiro significado da Páscoa, você precisa entender essas três ações. Você ter firmeza nos seus propósitos. Deus quer tirar você, é mais você que está longe dos propósitos de Deus. Deus quer te botar debaixo dos propósitos dEle. Amém? Te dando firmeza, decisões firmes. A palavra de Deus vai vir sobre a sua vida e ela vai te revestir. E aonde você botar a planta do vosso pé será seu. Bota o pé no lugar errado para você ver. O lugar errado vai ser seu? A Bíblia não diz? Está dizendo isso lá? E a autoridade. Para você compreender o verdadeiro significado da ressurreição de Cristo, tem que ter esses três ingredientes, podemos dizer assim, dentro de você. Essas três características. Nunca mais fique, pastor, não sei, eu tenho que ler a Bíblia, né? Mano, é difícil, ler a Bíblia é tão difícil. Então lê, irmã, lê um versículo só, não, são 3 capítulos por dia. Se você entrou no Mega Job, são 6. Não, pastor, é muita coisa. 7, né? Não, é muita coisa, não dou conta. Mas se duvidar, você fica muito mais tempo na rede social, ao invés de você poder ler pelo menos alguns capítulos da Bíblia. Que firmeza é essa? Nas suas orações, no seu jejum. Você entendeu isso? Na autoridade que você sabe que você tem que exercer sobre o mundo espiritual, mas você não exerce. Não viu mais eu, mas Cristo vive em? Novo, não viu mais eu, mas Cristo vive em? Então a autoridade que existe sobre você é a autoridade de Cristo. Por que você se submete, conforme o texto que nós lemos? Por que você se submete novamente ao jugo da escravidão? Está aqui, Gálatas 5:1, o último versículo que nós lemos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam. Como? Permaneçam. Não fala com força. Permaneçam. Agora, bota o que significa firme lá no outro texto. Nós lemos de Hebreus 12. Vamos lá. Portanto, permaneçam cingidos. Você entendeu? O que é firmeza? Permaneçam. E não se deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. E quem não entende esses princípios, quem não deixa a palavra entrar na vida dele, quem não exerce o princípio da autoridade, é complicado falar isso, mas ela está se submetendo de volta ao jugo da escravidão. Quer voltar para o Egito. Conclusão. O povo voltou para o Egito? Hã? Pensa direitinho antes de responder. Deixa eu ver sua firmeza. Enquanto você pensa aí. O povo voltou para o Egito? Sua firmeza está... Voltou ou não voltou? Não voltou. Bem? Fala para o seu irmão, o povo não voltou para o Egito. Não, fala firmeza para ele, o povo não voltou para o Egito. Mas muitos não entraram na terra prometida. E faltou o quê? E faltou o quê? Faltou o quê? Vai, ajuda. Faltou o quê? Cingiu o lombo, faltou o quê? E faltou o quê? Firmeza, autoridade da palavra. Amém, queridos?
Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Deus tem uma terra prometida para mim e para você. E essa terra prometida, ela passa por aqui, ó, pela cruz. Amém? Para você deixar Cristo nascer em você, para você deixar Cristo ressurgir ou ressuscitar na sua vida, você tem que ter muita firmeza e entender que Ele morreu por mim e Ele morreu por você. A palavra dele vai te direcionar agora. Você não anda mais sozinho, você anda debaixo de uma palavra. E aí você vai receber a autoridade. Quando você recebeu isso, você vai entrar na terra prometida. Hein? Qual foram os únicos dois homens dos 12 espias que entraram na terra prometida? Qual o nome deles? Por que eles entraram na terra prometida? Opa, quem falou? Por quê? Eles tiveram o quê? Tiveram? Firmeza. Você entendeu isso? Bem? Vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu não sei qual é a área da sua vida que você ainda não deixou Jesus ressuscitar. Eu sei o que dentro de você está te faltando para você aceitar esse Jesus. Talvez a sua vida tenha sido ou esteja sendo uma vida assim, ó, de qualquer jeito. As coisas vão acontecendo. Talvez você seja um daqueles que saiu do Egito, mas saiu assim. Não, estava sem opção. Eu fui em tanto lugar, vou na igreja também. Então você tem vivido uma vida desse jeito, sem firmeza, de propósito até hoje, sem entender que a Páscoa é muito mais do que uma data comercial. De que Jesus precisa ressuscitar na sua vida todos os dias. Que a autoridade que você precisa para pisar em escorpiões, para expulsar demônios, vem do poder da cruz, da ressurreição de Cristo por mim e por você. Mas muitas das vezes você não usa dessa autoridade, desse princípio. Por quê? Talvez você não esteja sendo firme nos propósitos que Deus tem para você. Talvez você não esteja sendo firme diante de tudo aquilo que Ele tem te chamado para viver. Ele quer te tirar do Egito, quer te tirar da escravidão, mas você está ali, não sei, não, é difícil, não. Deus tem uma terra prometida. A ressurreição dele nos deu a garantia de entrarmos no céu. E eu quero isso. Você quer também? Posso ouvir um amém? Então feche seus olhos. Senhor, aqui está diante do teu altar a nossa vida. Muitas das vezes nós somos frágeis. Muitas das vezes a vida nos faz termos debilidades, vivemos em angústias, em crises, em depressões, que muitas das vezes quer nos conduzir cada vez mais para longe de Ti. Mas hoje é o dia do basta. Hoje é o dia em que nós olhamos para a cruz e vemos ela vazia, vamos até o sepulcro e vemos ele vazio, porque Tu não estás lá, Tu ressuscitastes. E hoje habita dentro de nós. E hoje nós estamos aqui, Pai. Muito obrigado porque hoje nós estamos aqui. A ressurreição, ela é todo dia. Cada dia a nossa carne, o nosso corpo, o nosso ser se enfraquece. Deixamos de estarmos firmes. Mas a Tua palavra nos diz, nós precisamos ter pressa. Os dias são maus. E nós queremos tomar a decisão certa. Não retroceder. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu Te recebo agora como meu único e eterno Salvador. Entra na minha casa, entra na minha vida,
me faz ter firmeza, me faz calçar as sandálias da preparação do Evangelho, para que eu possa, com o meu cajado, exercer a autoridade aonde quer que eu vá, em nome de Jesus.